Amém? Glória a Deus. Primeiro domingo do mês, queria falar para você o seguinte: Deus tem uma palavra poderosa hoje para nos abençoar. Amém? Então eu queria que essa pessoa que está do lado fale para ela assim: viver a glória da segunda casa, nós precisamos ter ânimo. Amém? Glória a Deus. Viver a glória da segunda casa, nós precisamos ter ânimo, porque sem ânimo é impossível ter a glória da segunda casa. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 30. Você ficasse em pé em reverência à palavra do Senhor. O Salmo de número 30, ele fala assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria ela vem o quê? Pela manhã. Amém, igreja? Levante as suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, meu Pai, glorificar o teu nome. Nós sabemos, Senhor, que Satanás ele tenta colocar no nosso coração o desânimo, para nós não recebermos a unção da tua palavra e vivermos a glória da segunda casa. Então, meu Deus, nós levantamos as nossas mãos e pedimos ao Senhor que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor derrame sobre nós a unção dessa palavra, que nós possamos verdadeiramente recebê-la no nosso coração. E eu te peço, meu Deus, tira toda a resistência do nosso coração agora. Tira toda a resistência, Pai, todo pensamento que vá longe e não preste atenção na tua palavra. Nós repreendemos ele agora, Senhor. Nós repreendemos todo esse espírito, Senhor. Toda obra que não vem de ti caia por terra agora. Então o Espírito Santo nos fortalece, nos dá essa unção poderosa, Senhor. Nos dá esse mover do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos viver essa glória, meu Pai. Então vem, exorta, traz amor, traz, meu Deus, paz ao nosso coração, para nós recebermos essa unção sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor bem forte. Amém? Olha, eu estava meditando na palavra do Senhor nessa manhã, ontem à noite, e Deus estava falando muito no nosso coração, até sobre o próprio calor que está fazendo. Mas o calor, ele faz parte do crescimento das plantas. Amém? Amém. Ele faz parte, porque as plantas elas precisam do calor, elas precisam da água, e nós também necessitamos do calor. Amém? Nós também necessitamos desse calor, esse sol que o Senhor mandou para cada um de nós. Mas eu estava meditando assim na palavra do Senhor, e o desânimo ele vem tomando conta do coração de muitas pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus ele falou claramente no meu coração que esse é o momento de nós restaurarmos o tabernáculo do Senhor. Amém, igreja? Amém. E Deus está procurando homens e mulheres com vontade no coração de restaurar o tabernáculo
que está caído. O que é um tabernáculo caído? Tabernáculo caído é a nossa própria vida espiritual. Muitas vezes nós temos muito dinheiro, nós temos um bom salário, nós temos uma boa casa, nós temos uma família, mas a nossa vida espiritual ela não está como Deus está querendo. Como Deus está querendo de nós esse resgate da vida espiritual. Porque a vida espiritual ela tem que ter muita presença de Deus. E por ter muita presença de Deus, eu preciso buscar incessantemente essa presença. Você vê aqui no versículo de número 5 do Salmo 30, que ele fala que o choro, ele pode o quê? Durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. E a gente sente que muitas vezes Satanás ele quer colocar esse desânimo no nosso coração. Muitas vezes Satanás ele quer tirar essa alegria de nós estarmos na presença do Senhor. Está fazendo um sol de 50 graus a sensação térmica. Hoje deve estar menos, né? Hoje deve estar o quê? Uns 35, 36. Daqui a pouquinho ele chega a 40. E a sensação térmica vai chegar a 45. Aí a gente tem se não tem uma piscina em casa, a gente coloca uma água, né? Se não tem uma piscina em casa, e se a gente não vai à praia, mas mesmo na praia a gente precisa de uma água doce, não é? Para limpar o corpo, senão a gente fica todo... E eu estava pensando nisso. O calor, que é o sol, tem muita gente que fica durante uma hora e meia tomando banho de sol, né? Fica de lado, fica de costas, fica de frente. Por quê? Porque a gente quer pegar uma coisinha, né? Aí geralmente as pessoas falam, tem que ficar uma marquinha aqui e tal. E saber que nós fomos à praia. Aí você vai falar, mas por que o senhor está falando isso? Você imagina você num lugar que você não tenha água. Você já parou para pensar? Você sabia que no deserto do Saara tem pouca água? Você sabia que a água lá é muito cara? Muito caro. E nós temos água aqui em abundância. O Elon estava falando comigo, pô, eu acho que é o único país que a gente lava carro lava calçada. E a gente desperdiça essa água. Aí você vai falar, mas o que isso tem a ver? Tem muita gente desperdiçando a palavra de Deus. Tem muita gente fugindo da essência do poder do Espírito Santo. Tem muita gente deixando a unção do Espírito Santo de lado. Tem muita gente fazendo o que não deveria fazer. O que nós precisamos fazer em primeiro lugar? Buscar o quê? A presença de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos buscar em primeiro lugar a presença do Senhor. E quando Deus nos deu esse tema de hoje, para viver a glória da segunda casa, eu preciso ter ânimo. E uma coisa que eu vou falar para vocês. Veio uma pessoa aqui foi quinta-feira? Não, sexta-feira. Eu estava aqui. A gente veio, trocou a posição da cachorro e tal, com um sufoco para botar ele aí, mas graças a Deus nós conseguimos botar ele no lugar. Aí veio uma pessoa aqui, estava conversando com a gente, ela ficou impressionada com a igreja.
é conhecido nosso, todo mundo conhece essa pessoa, mas ela entrou e ficou batendo papo aqui comigo, com o Walter e com a Débora. Aí chegou para mim e falou: caramba, a igreja está prontinha, né? Glória a Deus. Aí eu falei para ele assim, mas não estava assim. A igreja não estava pronta. Nós temos que trabalhar, ter ânimo para aprontar a igreja. Aí eu levei ele lá em cima, levei essa pessoa lá em cima, mostrei tudo e falou: poxa, tem tudo, né? Geladeira, fogão, sala para as crianças, ar-condicionado. Aí eu falei: mas não estava assim. Tudo é um trabalho. E eu fico pensando na glória da segunda casa. Muitas vezes a gente acha que a glória da segunda casa é um salário bom, a família restaurada. A glória da segunda casa é você restaurar em primeiro lugar o teu ministério. A glória da segunda casa é você sentir no teu espírito que o teu ministério está crescendo, que Deus está mudando a história da tua vida, e as outras coisas o Senhor vai te dar. Amém? Ele vai te dar aquilo que deseja o teu coração. E muitas vezes nós falamos assim: eu vou viver a glória da segunda casa. Todos nós aqui queremos viver a glória da segunda casa, mas a nossa briga pela glória da segunda casa é muito material. E a glória da segunda casa na nossa vida, ela não pode ser material. Amém, igreja? Vira para essa pessoa que está do outro lado e fala: a glória da segunda casa não pode ser material. A glória da segunda casa tem que ser espiritual. Amém? Glória a Deus. Dê uma grande salva de palmas para o Senhor. Dá uma glória a Deus aí. Então, eu estava pensando em 3 personagens que viveram a glória da segunda casa, mas eles guerrearam, eles tiveram ânimo. Amém, igreja? O primeiro dele, para viver a glória da segunda casa, ter ânimo, eu tenho que ser igual a Neemias. Amém? Eu tenho que ter no meu coração esse desejo. Eu tenho que ser igual a Neemias. Neemias, ele teve ânimo para restaurar os muros de Jerusalém, para que aquele povo vivesse a glória da segunda casa. Amém? Para que eles vivessem a glória da segunda casa. Mas Deus usou quem? Usou um homem, para que ele levasse essa restauração. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala: Deus quer usar você para você viver essa restauração. Amém? E às vezes a gente fala assim: poxa, a glória da segunda casa tem que ser maior que a primeira. Claro, ela tem que ser maior que a primeira, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para o Senhor. Eu tenho que buscar essa essência. E quando Neemias, abra sua Bíblia em Neemias capítulo de número 4, para você entender a veracidade da glória da segunda casa. Amém? Vocês já acharam aí? Neemias capítulo de número Neemias capítulo de número 4. Presta bem atenção. Neemias 4, versículo de número 1, ele fala assim: tendo Sanballat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão, darão cabo na obra num só dia, renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro. Olha para mim. Quando nós
começamos a reconstruir a nossa vida ministerial, o que acontece? Nós somos perseguidos para que os nossos muros eles não se levantem, para que a nossa vida espiritual ela não se levante. Como funciona isso? Funciona no trabalho espiritual. Quanto mais, diga para essa pessoa que está do lado de fala, quanto mais você busca a palavra de Deus, busca a presença do Senhor, mais você vai edificar a tua casa e o teu ministério. Amém? Quanto mais você busca a palavra, quanto mais você lê. Quem estuda aqui? Preste atenção. O médico, o advogado, ele precisa estar atualizado. Eu estava usando o Nextel, um aparelho daquele primeiro, um dos primeiros que saiu, porque o meu Nextel ele quebrou. E aí, estou falando assim, né? Porque veio um plano baratinho e tal, para diminuir um pouquinho aquilo que eu estava gastando. Aí eu fiz um plano. E o Nextel hoje, que eu estou usando, ele tem 3G. E eu não sabia mexer nesse celular. E também ainda não sei. Aí tem que meter o dedinho, tem que não sei o quê. Aí eu falei para mim assim, a minha filha falou para mim, a minha esposa falou, pô, você é um cara, você precisa andar com o celular melhor. É que eu também não me incomodava com isso. Aí esse celular ele já é todo cheio de historinha. Quando ele está descarregando, aparece lá, conectar o carregador. Eu falei, pô, o outro nunca falou isso. E agora é esse papo. Aí você começa a se atualizar. Tem criança que mexe melhor no celular do que a gente. Não é? Então, eu preciso me atualizar. Porque a criança, ela fica o tempo todo mexendo no tablet, o celular. Ela fica o tempo todo ali. Agora, olha para mim aqui. Muitas vezes a gente fica um tempão no computador, assistindo uma novela, mas a gente não estuda o nosso livro de direito, a gente não estuda o nosso livro de medicina, a gente não estuda o nosso livro de enfermaria, a gente não estuda o nosso livro tal. E aí quando chega uma determinada situação, nós estamos desatualizados. Então a palavra do Senhor, diga para essa pessoa que está do lado, a palavra do Senhor você tem que estar atualizado. Amém? Aí Deus falou no meu coração, por que Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém? Porque Neemias estava sintonizado com Deus. Amém, igreja? Olha, ele estava tão sintonizado, que o próprio rei sentiu no coração a tristeza de Neemias. Eu fico pensando no jogador de futebol. O jogador de futebol ele tem que treinar todo dia, não tem? Sim, não? Ele tem que treinar todo dia, tem que estar em forma. O lutador de MMA ele tem que estar todos os dias treinando e para ter uns golpes para ser campeão. E mesmo assim ele se machuca. Aí eu falei para o meu irmão, o cara se defendeu daquele chute e na hora da defesa o outro pegou a perna. Se a gente já está ali buscando a presença de Deus, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, o inimigo já veio nos atacar. Só que Neemias, quando chegou em Jerusalém, o povo estava completamente desanimado. Os muros destruídos, as portas queimadas a fogo,
E o que é que aconteceu? Ele teve que levar esse ânimo para aquele povo. E o povo sentiu no Espírito. Neemias, ele foi com o poder do Espírito Santo restaurar. Mas ele precisava da ajuda do povo também para restaurar Jerusalém. Vira para essa pessoa que está do lado e fala: nós precisamos da tua ajuda para restaurar o povo de São Cristóvão. Amém? Nós precisamos, cada um de nós precisamos restaurar o que está dentro de nós para restaurarmos a vida dessas pessoas que estão lá fora. Olha, a coisa, ela não é fácil, a coisa é séria. E quando ele chegou em Jerusalém, Neemias, ele encontrou com Sanbalá, com Tobias e Gesem. Nós acabamos de ler aqui. E eles queriam interromper a glória da segunda casa. Se Neemias ficasse desanimado, ele ia reconstruir os muros? Não ia. Eu estava, a bispa, no dia primeiro, nós publicamos, a irmã dela até publicou no Face. Eu falei isso aqui na quinta-feira. Foi o primeiro culto que foi dado na casa da família dela. Foi o primeiro culto. E o que aconteceu? As pessoas ficaram encantadas. Agora, se você não levar a palavra para a tua casa com ânimo, você não vai restaurar a tua família. A nossa família, ela precisa enxergar em nós o poder do Espírito Santo. Vira para essa pessoa que está calada e fala: tua família precisa ver em você a restauração. Dá uma grande salva de palmas. Dá uma glória a Deus. Amém? Então a nossa família precisa ver essa restauração. A nossa família precisa ver essa mudança de sorte. E Neemias, ele levou isso para as famílias. Vamos ler aqui, igreja. Versículo de número 13. Do capítulo de número 4. Ele fala assim, ó: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Vira para essa pessoa que está do lado e fala: tem que ter na sua mão espada, escudo e lança. Amém? Glória a Deus. Eu preciso ter tudo isso para que eu possa derrubar Satanás. Amém, igreja? E nós vamos ter o arco, a espada e a lança. E você tendo tudo isso, você tem o escudo, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Fala para essa pessoa que está do lado: você precisa ter o Espírito Santo de Deus na tua vida para você guerrear. Fala assim: eu tudo posso no Deus que me fortalece. Fala: todo desânimo nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga graças a Deus e dê uma grande salva de palmas para o Senhor. Amém? No capítulo de número 6, você vai edificar e vai restaurar. Presta bem atenção. Capítulo 6, versículo de número 15, ele fala assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, e em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios, nossos 5 vizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Aponta, faz assim, ó, para a igreja assim, ó:
Eu tenho certeza que foi pela intervenção de Deus que nós fizemos essa obra. Amém? Eu tenho certeza disso. Então as pessoas, elas olham e elas se admiram. E elas falam assim: rapaz, eu pensei que fosse fogo de palha. Eu pensei que não fosse acontecer. Mas vira para essa pessoa que está do lado e fala: aconteceu porque você foi o escolhido. Você fez essa obra. Amém? E vai fazer mais ainda. Nós vamos edificar, vamos levantar os muros caídos para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Aplauda nas portas. Dá glória a Deus a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Porque olha só, quando Neemias chegou em Jerusalém, as pessoas olharam para ele assim, ó. E será que esse cara vai conseguir? E as pessoas olham para a gente assim: será que fulano vai conseguir? Será que ele pode? Como eu escutei isso? Olha, quando estava ministrando, parou um carro ali, aí viu, não acreditou, deu a ré e voltou e ficou parado olhando. A gente nem sabe de quem é o carro, né? Sabe, né? Eu vi quem era. Glória a Deus. Amém? Mas tem gente que não acredita. Sabe por quê? Quem foi que falou que eles não iam reedificar os muros? Hã? Sambalá, Tobias e Gesem. Não é? Sim ou não? Sim. E aquele que não é com você, ele é contra. E quando ele é contra a obra de Deus, ele está sendo contra quem? Contra o Senhor. Amém, igreja? Olha, se o cara estiver abrindo uma igreja ali do outro lado, eu vou levantar as mãos e vou falar assim: glória a Deus que mais uma igreja está sendo aberta. Amém? Glória a Deus que o Senhor está usando homens para crescer o ministério. E Deus, ele precisa de homens decididos. Ele não precisa de homem para ficar alisando. Ele precisa de homem que encare as guerras aí fora. Porque encarar a guerra aqui dentro é fácil. Eu estava falando com a pastora Débora ontem. Eu falei sábado, sexta. Falei para ela assim: já terminou o curso de intercessão? Agora eu vou dar estratégias de... Falei: eu quero que dê volta. Falei para ela: eu quero que dê volta, eu quero que unja. Eu quero que você chegue de manhã aqui, pegue os intercessores e dê uma volta aqui, ó, ungindo tudo. Aí ela: mas eu vou fazer isso. Já deveria ter feito. Está demorando muito. Não, primeiro a gente tem que ir. Falei: se Jesus mandasse os discípulos fazer curso, estavam perdidos, iam perder tempo. Fala o que é intercessão, o que é ser pastor, o que é ser diácono, o que é ser presbítero, o que é ser levita, e vamos embora. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Quando Neemias chegou lá, ele viu os muros caídos, reuniu a família e falou: fulano, pega aqui a espada, pega aqui o arco, pega aqui a flecha, pega aqui a moldura, vai, segura aí, e vai fazer na hora. E a gente vai olhando aqui por vocês. E o nosso Deus, ele está protegendo a vida de vocês lá do alto. Amém. Ali eles foram fazer a obra. Amém? Eles foram fazer a obra. Nós precisamos fazer a obra fora da igreja, para trazer aqueles que estão sofrendo para receber a palavra. Amém, igreja? Amém. É assim que nós vamos restaurar esses muros. Mas a gente está evangelizando. Mas tem que ter guerra de batalha espiritual, de oração, de jejum. Ungir o sacolão, ungir o botequim, ungir as lojas aqui, e passar com a mão ungindo as paredes.
para que os vizinhos sejam impactados pelo poder do Espírito, para que as famílias possam entrar e viver na presença do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós temos que levar a salvação para esse povo. Amém, igreja? Amém. Não é prosperidade, não. Nós temos que levar a salvação. Próspero você já é. Amém? Amém. Vira essa pessoa que está lá e fala: você já nasceu próspero. Deus já mudou a história da tua vida. Você já nasceu cheio da unção e do poder do Espírito. Agora, fala para ela assim: você vai desenvolver essa unção que está sobre você. Amém? Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Amém? É assim que funciona. Por isso que ele foi, chamou as famílias e falou: vamos levantar esses muros. Você conhece, não precisa falar nome, mas você deve conhecer uma família que está sendo destruída. Você deve conhecer uma família que tem filho nas drogas. Você deve conhecer uma família que está com problema financeiro. Você deve conhecer uma família que está com os filhos na prostituição. Você deve conhecer uma família que tem filho viciado em cachaça. Você deve conhecer uma família que o pai não quer saber mais de nada, só quer tomar cachaça. Então o que nós precisamos fazer é restaurar essas famílias. Amém? Amém. Eu estava conversando com uma pessoa que veio aqui na sexta-feira, a gente estava batendo um papo aqui. A pessoa falou para mim assim: poxa, eu caí de cama e eu vinha passar o ano novo aqui com o Senhor. Falei: comigo? Não, com Jesus. Mas eu caí de cama, porque eu não posso comer certos tipos de comida, que eu tenho que fazer uma cirurgia na minha perna. Aí eu falei para a pessoa assim: sabe o que você tem que buscar, meu irmão? A presença de Deus. Para que Deus ele possa abrir essas portas para a tua vida. E muitas vezes nós vemos a coisa sendo destruída e nós não nos levantamos para reconstruir. E nós temos que reconstruir essas vidas. Amém? Amém. Nós temos que guerrear. Por isso que para viver a glória na segunda casa, eu preciso ter ânimo como Josafá. Abra a tua Bíblia em Segunda Crônicas, capítulo de número 20. Agora. Segundo livro das Crônicas, 20. Acharam aí? Segundo livro das Crônicas, falei para vocês que é a placa, né? Do ar-condicionado que está queimada, né? Placa mãe. Não tem placa pai de jeito nenhum, só placa mãe. Segunda Crônicas 20, ele fala assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar, da Síria, e esses que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve o quê? Medo. E se pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Vamos ler o versículo de número 6. E diz: porventura, Deus dos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está o quê? E o poder, e não há quem possa resistir. Amém?
Josafá fez, igreja? O que é que ele fez? Ele saiu e foi embora? Aí ele falou, não quero mais saber de Deus, não. O que é que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Ele retomou o ânimo. O ânimo. Olha, vocês estão pensando que é fácil pregar dessa maneira? A gente fica cansado. A gente fica com sono. Porque o calor, ele baixa a pressão. Amém, igreja? Por isso que a gente tem que ter ânimo. A gente sabe que vai fazer calor. Ah, vai fazer calor. Vai. Mas a gente tem que ter ânimo. Eu preciso ser fiel no pouco para Deus me colocar onde? No muito. Aleluia. Amém? Você acharia legal se eu não pregasse porque está fazendo calor? Não. Hã? Não. Se eu não tivesse ânimo, eu não pregaria. Se eu não tivesse ânimo, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse ânimo, fecharia a porta da igreja e falava, ó, assume aí. Ô Lu, vamos aí. A igreja é contigo mesmo agora. Você entendeu? Porque tem gente que faz isso. Porque está lhe faltando ânimo. Tem gente que passa o que eu falei para vocês? O cajado. O pastor passou o dia 31 na praia. Quando o pastor passou o dia 31 na praia? Poxa, já pensou? Eu vi um pastor passar um dia 31 na praia. Pô, se eu sou servo de Deus, pastor, a ovelha pode até ir, é com ela mesmo. Mas eu, como pastor, fechar a igreja para passar o ano novo na praia, eu estou ficando doido. Eu não posso aceitar isso. Isso já está no coração da pessoa, né? Ela já tem vontade de estar ali junto nos fogos lá. Já está no coração da pessoa. Mas quando ela tem ânimo em pregar a palavra, ela marca o culto para o dia 31 às 22 horas e vira o ano novo de joelho buscando a presença de Deus. Amém. Aí ele tirou foto lá assim, o maior réveillon do mundo, e brindando com champanhe, né? Rapaz, eu tenho que ser careta mesmo. A gente tem que mudar a história desse povo. Esse povo está muito solto. Muito solto, muita vontade. Essa igreja, vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala, está amarrado, não é assim não. Amém? Glória a Deus. Vocês querem que eu feche a igreja dia 31 e vá para a praia? Ah, tá. Vamos lá, vamos passar na praia, vendo lá, ganhando o mundo. Ficar vendo aqueles fogos sendo pá, pá, pá. Não só isso que tem. Prostituição. Vai tu sozinho. Vai eu sozinho, né? É isso aí. Vira para essa pessoa que está do lado, você tem que se vir ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí depois vem falar para mim assim, vem aqui para a gente fazer uma reunião de apóstolo. Eu vou nada. Como é que eu vou fazer reunião com um cara que se diz apóstolo e ele passa o réveillon na praia? Quer se associar à terra prometida? Está amarrado. Amém? E ainda quer se associar à terra prometida. Não, porque você é um servo de Deus. Eu falei, graças a Deus que eu sou. Ainda quer ser meu sócio. Quer se associar. Entra no grupo dos apóstolos aqui. Eu falei, pô, se todos os apóstolos forem igual a você, está perdido esse mundo. Você. Pô, você não veio? Estava trabalhando. Ah, você não veio? Estava trabalhando. Ah, você trabalha? Trabalho. E ele não trabalha. Mas amém. Sabe o que é isso? Falta de ânimo.
E sabe o que aconteceu com Josafá? Vamos lá, para a gente não demorar muito. Versículo 16. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parado e veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor de Israel em alta voz. Amém, igreja? Olha para mim aqui. O Senhor falou: fique parado. Mas mandou eles orarem, jejuarem. A guerra, ela foi através de oração. Vira para essa pessoa que está ao lado: você vai ganhar a tua família, você vai prosperar, você vai ter um bom emprego, você vai ter um bom salário, você vai ter tudo na tua vida. Todas as áreas da sua vida, elas serão abençoadas, mas você precisa restaurar o teu ministério. Amém? Amém. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Josafá, se ele fica com medo, o povo ia recuar. Amém? Então Deus está procurando homens e mulheres de fé, verdadeiros servos de Deus. Amém? Nós temos que quebrar esse evangelho mentiroso, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Olha aqui o que Deus fez. Versículo de número 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis o quê? Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo de número 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam nos cadáveres o quê? Riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. 27, leia em voz alta. Então voltaram todos os homens de Judá, Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém tristes, com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Aleluia! Dá uma glória a Deus aí. Olha para mim aqui. A bispa estava falando para mim que estava vendo um programa na televisão. Os únicos testemunhos, todos os testemunhos: prosperidade, 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 prosperidade. Não tem um testemunho: ah, o meu filho largou o vício, o meu marido voltou, meu casamento foi restaurado. Só dinheiro. E como é que fica a casa? Como é que fica o lar? Aquele povo estava junto com Josafá, porque disseram que vinha uma multidão contra ele. Ele teve medo, mas a primeira coisa que ele fez foi o quê? Buscar o Senhor. Amém, igreja? Foi buscar a Deus e jejuar. Foi isso que ele fez. Nós estávamos sexta-feira aqui. Estava eu, Margarida, o pastor Walter e a pastora Débora. Ela que pregou. Eu estava dando folhetinho lá fora. E entrou uma senhora, sentou ali e tal. Aí a pastora perguntou: a senhora já entregou a vida da senhora para Jesus? Ela falou: já. Ele disse:
Mas entrou uma pessoa. Lá de Caxias, Mas entrou. Eu dei o folhetinho para ela. Ela falou: que horas começa o culto? Eu falei: já começou. Ela falou: vou aqui no Campeão e daqui a pouco eu volto aqui. Ela foi no Campeão, entrou e sentou ali. Mas entrou uma pessoa. Mas tinha umas 4 pessoas. Então, quando eu falo que a igreja tem que estar aberta, porque vai entrar gente necessitada. Amém, igreja? E o que aconteceu com Josafá? Ele teve medo, buscou o Senhor. Aquele povo estava meio assim, mas ele reuniu todo mundo, pegou os levitas, começou a orar, começou a buscar a presença de Deus, se prostrou o rosto em terra, e Deus falou para ele: vocês não vão levantar uma espada, vocês só vão orar. E o que é que aconteceu? Eles oraram. Sabe o que é que aconteceu com aqueles homens? Olha aqui, vem cá. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para se destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram os uns contra os outros a destruir-se. Olha para mim aqui, igreja. Quem gosta de orar aqui? Tem gente que fala assim: mas a oração, eu estou cansado. Eu falei para você na quinta-feira que eu iria buscar todos os dias, todos os meses, a palavra que Deus vai nos dar para o mês. Esse é o mês da ressurreição. E eu preguei aqui quinta-feira sobre a ressurreição. Esse mês da ressurreição. E Deus, Ele me deu todos os meses. Só falta eu escrever. O senhor não esqueceu, não? Não. Estava tomando banho de piscina. Era 1h30 da manhã, né? Lembra? Você falou: você vai tomar banho de piscina essa hora? Ela estava me procurando, eu estava dentro da piscina. Ele disse: não, tem lá em casa. No escuro. No escuro. Mas o céu estava estrelado. Acorda, Amandinha, hein? Acorda. Bota essas crianças assim, firme na cadeira. Bota elas firme na cadeira, bota. Se der o computador para eles aí, vai ser uma bênção, tá? Eles vão acordar na hora. Deixa eles assim, sentadinho, ó. E aí eu comecei a olhar para o céu, vendo as estrelas. Aí Deus foi me dando cada mês. Amém? E eu vou escrever direitinho, para não perder. Já tem mais ou menos quantos dias que eu estava na piscina? Já tem mais ou menos uns 3 dias, né? 4 dias que Deus estava me dando lá. Isso foi na quinta, né? Quinta-feira, quinta ou quarta? Foi na quinta-feira. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu não tiver ânimo, se eu não buscar a presença do Senhor, Ele vai me dar a palavra. Eu estava vendo um desenho animado hoje, aonde você sabe da história de Saul, que Saul não fez o que Deus queria que ele fizesse. Aí Samuel foi lá se encontrar com ele e falou: olha, Deus mandou te falar o seguinte, que a partir de hoje você não é mais um rei ungido. Rapaz, o cara virou fera. Aí Deus colocou no meu coração o seguinte: tem muita gente que recebeu uma unção e Deus tirou a unção dela. Ah, Deus tira? Tira. Mas continua sendo pastor? Continua. Continua sendo bispo? Continua. Mas Deus tira. Ele não é mais o ungido dele. Ele pode ser bispo,
mas a unção não está mais sobre ele. Ele só tem o título. Tanto é que ele falou assim para ele: você não é mais rei ungido. Você vai continuar sendo rei, mas você não vai ser mais o rei ungido. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele continuava rei. Ele só ia servir para assinar papel. Mas para Deus ser com ele, não ia mais viver assim. E tem muita gente que está perdendo essa unção porque o desânimo está tomando conta do coração dela e a falta de obediência. Por isso que nós precisamos enxergar o que Deus tem para a nossa vida. Por isso que Deus, Ele sempre renova a igreja. Porque Ele está vendo que aquelas pessoas que Ele ungiu, ela está deixando a desejar. Está sem ânimo para trabalhar. Está sem força para trabalhar para Jesus. E quando a gente perde o ânimo para trabalhar para Jesus, é um problema muito sério. Quem estava quinta-feira aqui no culto? Eu estava orando no final do culto e eu parei, não foi? O que eu falei para vocês? Cuidado com profeta velho. Aí você me pergunta, como que funciona o profeta velho? O profeta velho, ele reclama da escala da igreja. Ele reclama que a igreja está aberta todo dia, que é pesado, que não dá para vir todo dia. Mas, se existe uma escala na igreja, essa pessoa não está todo dia. E por que ela reclama? Porque ela é profeta velha. Quando a gente faz a escala, a gente coloca as pessoas, não bota ela todo dia. Ela pode vir na terça e não vir na quarta. Ela pode vir na quarta, ela pode vir na terça e só vir na outra sexta, na sexta. Ou na semana toda ela não está na escala. Mas aí o profeta velho, ele gosta de menosprezar aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Ele reclama que a água está quente. Ele reclama que está faltando água. Mas ele não compra água. Ele reclama que está muito calor, que o ar-condicionado não está funcionando. Mas é caro para consertar o ar-condicionado. O profeta velho, ele reclama de tudo. 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 Aí eu falei para uma pessoa assim: poxa, eu acho que eu vou me tirar da escala. Eu estou todo dia na igreja. Ah, mas o Senhor é o líder. O Senhor tem medo de se virar. Não é assim. A gente precisa da ajuda de todos vocês. Amém? A gente precisa da tua compreensão. Então, cuidado com o profeta velho. O profeta velho, ele reclama de tudo. Amém? Josafá, ele sabia, e Neemias também sabia, que existiam pessoas ali cansadas, desanimadas, mas ele começou a animar aquele povo. Vira para essa pessoa que está ao lado e fala: o Senhor, ele está te animando. Tenha bom ânimo. Amém? Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Dá uma glória a Deus aí. Amém? Terceiro e último lugar, para viver a glória da segunda casa, fala: eu preciso ser como Esdras. Olha, esses caras viviam tudo junto, sabia? Esdras, Neemias, Ageu. No meio dos cadáveres, que está morto, é que tem riqueza. Você viu aqui? É isso aí. Acharam entre os cadáveres riquezas em abundância. Vira para essa pessoa que está do lado: no meio dos cadáveres tem riqueza. E você é a riqueza. Amém? Aí você vai falar: poxa, mas eu estou no meio dos cadáveres? Claro que a gente está. Tem um monte de gente morta aí, nós vamos entrar no meio desse povo. Dali você vai tirar uma pedra preciosa.
Glória a Deus. É dali que você vai tirar uma pedra preciosa. Ah, mas fulano está morto, não tem mais jeito. Para você pode não ter jeito, mas para Deus tem. Amém. Amém? Glória a Deus. Olha, eu acho que no mês de fevereiro eu vou começar a dar curso de pastor aqui. Quem quer ser pastor aqui? Difícil. Jorge, Margarida. Não, as crianças, elas querem ser pastores. Estou falando dos adultos. Cadê? Deixa eu ver. O Jorge e a Margarida. Ela não está com a dúvida, ela só botou o quê? Presta atenção. Quando a gente fala em ser pastor, não precisa estar no púlpito pregando. Nós temos que ser pastor de ovelhas. Temos que ser pastor. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós temos que ser pastores. É isso que nós temos que ser. Você vê, o Jorge já quer ser pastor. Pô, entrou na igreja agora, se batizou e agora quer ser pastor. Se tiver só ele para dar aula, eu vou dar aula só para ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Botou no coração o desejo. Então eu vou chamar ele para andar perto, para ser pastor. Foi assim que aconteceu comigo. Aconteceu comigo dessa maneira. Deus me resgatou. Parei de... Senta todas as duas aí. Para de mexer no cabelo aí. Pode sentar. Ô Beatriz, senta. Para de mexer no cabelo aí. Presta atenção na palavra. Abre a Bíblia aí. Cadê a Bíblia de você? Êxodo, capítulo de número 4. Ah, meu Deus do céu. Antes de Neemias. Êxodo é antes de Neemias, tá? Versículo de número 1, ele fala assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Olha para mim aqui. Tudo que nós estamos falando hoje é de restauração. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando no mês de janeiro da ressurreição. Aí vem a restauração, vem a edificação, vem um monte de coisa, um monte de palavra para nós entendermos o nosso chamado. Amém, igreja? Amém. E os adversários, vamos lá, os adversários sabiam que nós estávamos o quê? Edificando o templo ao Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel, ao chefe das casas paternas, e disseram: deixa-nos edificar convosco, pois como vós buscamos o vosso Deus, como também nos temos sacrificado desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Olha o que ele respondeu. Responderam, porém, a Zorobabel, a Jeshua e os outros chefes das casas paternas de Israel: não convém que o quê? Que vós e nós edificamos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei. Volta aí, o primeiro, o segundo, irmão. Desce nele. Beleza. Presta bem atenção. Zorobabel, junto com os chefes das casas paternas, é o profeta velho. Entenderam? Deus não aceitou que eles os ajudassem na edificação do muro. Sabe por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Fique em pé aí, profeta. Eu sou Éfes. Olha para mim aqui. Dá um folhetinho para ele.
Olha para mim aqui, eu sou Esdras, Zorobabel. Chega para mim e fala que vai trabalhar comigo na obra. Só que eu, como Esdras, fui autorizado pelo rei Ciro a edificar os muros de Jerusalém. E eu conheço Zorobabel. Eu sei que Zorobabel vai trazer uma rapaziada para desanimar o que estão edificando o templo. Aí eu falei para Zorobabel: obrigado, hein, Zorobabel, nós vamos fazer tudo sozinho. Não precisa não, senta aí mesmo. Só que para ter a autoridade de Esdras, tem que ter o Espírito Santo do Senhor. Aí o que aconteceu? Zorobabel, porém, ele fala aqui no versículo 4: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no no edificar. Deve ter jogado pedra, deve ter xingado, deve ter falado um monte de besteira. Alugaram contra eles conselheiro para frustrar o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reino de Dario, rei da Pérsia, no princípio do reinado de Assuero, escreveram acusações contra os habitantes da onde? De Judá e de Jerusalém. Agora, é muito grande. Aí você vai ver no versículo a seguir, eles escrevem uma carta para o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes recebe essa carta e autoriza, olha para mim aqui, igreja, e autoriza cessar a obra. Ele fala: ó, vamos cessar a obra. E aqui no versículo de número 24 fala assim, ó: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do rei Dário, o rei da Pérsia. Olha para mim aqui, igreja. Se eu não tiver ânimo, eu não volto a reconstruir os muros. Eu não volto a reconstruir o templo. E Esdras, ele tomou uma decisão, foi lá, começou a edificar, mas o inimigo, ele veio para destruir o templo. E o inimigo, ele veio para destruir o templo. Por isso que a igreja cristã é terra prometida. Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: quando alguém vier falar do Senhor para mim, eu vou repreender. E quando alguém vier falar de você para mim, eu vou repreender. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Fuja do profeta velho. Vira para essa pessoa que está do lado e fala para ela assim: para você viver a glória da segunda casa, você tem que fugir da presença do profeta velho. Amém, igreja? Amém. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Capítulo 6 de Esdras, versículo de número 13. Então Tetanai, governador da quem do Eufrates, Setasar-Bozenai, e os seus companheiros assim os fizeram pontualmente segundo o decreto do rei Dario. Os anciãos de Judá iam edificando e prosperando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias, filho de Edo. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, de Dario e do rei Artaxerxes da Pérsia. Olha para mim aqui. Levanta tuas mãos e declara assim: Deus, vá com vontade, Deus vai usar os inimigos e eu vou prosperar, eu vou edificar. Deus deu ordem ao rei Ciro, Dário e Artaxerxes, e a carta foi rasgada. Amém? Glória a Deus. Dá glória a Deus aí. Amém, igreja? Olha só, foi rasgada a carta que Zorobabel escreveu. Tanto é que Ciro aprovou, está aprovado. Dário aprovou, está aprovado.
E Artaxerxes olhou e falou: poxa, se os dois reis estão autorizando, eu também vou autorizar edificar esse templo. Amém, igreja? Então está na hora de você se levantar para fazer a obra de Deus. Quem te impede a fazer a obra de Deus? O teu marido? O teu trabalho? O dinheiro? O teu filho? A tua esposa? A tua mãe? O teu pai? O teu vizinho? Quem te impede? Olha para mim aqui. Quem tem joelho aí? Todo mundo tem? Claro, todo mundo tem joelho. Que pergunta. Mas está difícil fazer isso, né, igreja? Tem joelho, mas está difícil orar de joelho. Ah, mas eu oro em pé. Busca o Senhor de joelho. Adore a Ele de joelhos. Você quer ver a sua família? Toda vez que eu me ajoelho, eu lembro da Paula. Essa é testemunha, Paulo. Amém. Você passou um mês escutando o culto lá na rua de joelho. Eu posso falar? Passar muito mais. Eu posso falar? Posso? Você permite? Ela falou: eu estou orando de joelho pelo meu marido. Aleluia. Ele está aqui. Eu só ia sair depois que ele viesse. Mas ele está Mas aí eu aqui. escutei o profeta velho e levantei. Mas com certeza, a minha vitória foi certa. Aí, Quando ela falou, eu falei: está de joelhos, Paulo? Ela falou: eu vou ficar um mês de joelho, escutando a palavra. E o meu marido vai estar aqui na presença do Senhor. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então está aí, batizado, restaurado, casou. Nós vamos fazer o casamento aqui também, religioso, que está casado no civil. Nós fomos lá, na Unidos de Lyon e Unidos de São Cristóvão. Aquele churrasco que nós abençoamos. A gente abençoa até dentro da Unido de Lucas, imagina até de São Cristóvão. A gente vai fazer culto dentro da mangueira. As pessoas pedem para a gente orar lá na mangueira, pedem para orar no lugar lá. A minha mãe sempre orou de joelhos. E todos os filhos de Dona Marinete conhecem a palavra. E agora? Tem até neto pastor na Venezuela. Glória a Deus. Mas ó, pense que a oração não chega? Ela chega. Joelho no chão, jejum e oração muda a nossa sorte. Cuida da sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas a unção e o poder do Teu Espírito. Nós apresentamos ao Senhor, meu Deus, esses elementos: o pão e o suco, que representa o Teu sangue. Então, meu Pai, nós apresentamos ao Senhor e sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar, e sabemos que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, Espírito Santo, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor. Permite-nos, Senhor, estar na Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Pode passar o cálice. Vamos louvar o Senhor. Tenho tantas coisas para dizer, tenho tantos versos para escrever.
esses dois elementos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor. E o Senhor reuniu os discípulos e disse: esse é o meu corpo. Aquele que comer do meu corpo jamais terá fome. Então, meu Pai, eu te louvo, Senhor, por poder participar da tua mesa. Eu te louvo por poder estar na tua presença. Então, meu Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nos abençoe, nos consagra em nome de Jesus. Comamos todos. Levante esse cálice. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesse lugar. Meu Deus, nós temos que ter temor ao Senhor, meu Pai. Nós não podemos perder o temor a Ti, Senhor. E muitas pessoas às vezes dizem assim: ah, porque a ceia vai nos condenar. Não, Senhor. O Senhor não condena ninguém, meu Pai. A ceia é para a ressurreição, Senhor. A ceia é para a restauração das nossas vidas. Então nós bebemos do Teu sangue, Senhor. Quantas pessoas nós levamos a ceia para ela, ela foi curada. Quantas pessoas nós levamos a ceia para ela e ela não era da igreja e ela se transformou num grande servo do Senhor. Então, meu Pai, eu repreendo todo espírito de conversações que a ceia condena. Em nome de Jesus. Meu Deus, tem muito adulto que não deixa os filhos participarem da ceia, mas eles fazem pior do que o filho, Senhor. É verdade. E nós repreendemos esse demônio agora, meu Pai. Os nossos filhos vão participar sim da tua mesa. Eles são crianças, eles não têm pecado, eles serão restaurados pelo teu poder. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Restaura nossos lares, Senhor. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, derrama da tua unção, do teu poder e da tua graça. Obrigado, meu Deus. Levamos todos. Aleluia, glória a Deus. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Aplauda nas portas. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Paula ela vai também dar um testemunho, mas eu quero que você receba já na tua mão aí o teu envelope do dízimo, da oferta. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre a Santa Ceia. Muitas vezes eles falam assim: ah, o meu filho não vai participar porque ele é rebelde. Mas de repente o filho, ele não vai participar porque ele é rebelde, porque eu estou deixando ele ser rebelde. Mas o meu filho, ele tem que participar da ceia. Amém? Ah, porque o filho não pode participar porque é criança. Vinde a mim, as criancinhas, porque elas são limpas de coração. Qual é a condenação que vai ter sobre a vida de uma criança se ela beber a Santa Ceia? Nenhuma. Qual é a condenação que vai ter sobre a vida de uma pessoa se ela não pode participar da ceia? Nenhuma. Ela só vai ser condenada por ela mesma. Viu, igreja? Ela só vai ser condenada por ela mesma. É ela que se condena, porque ela não quer fazer a vontade de Deus. Então Deus está permitindo que ela participe da ceia. Amém? E participar da ceia é fazer a diferença. É mudar a nossa história. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus. Levante esse envelope. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós abençoamos e consagramos esses envelopes.
Que o Senhor derrame poderosamente da tua unção, derrame do teu poder, que a prosperidade ela venha sobre a vida dos teus servos. Meu Pai, nós temos grandes compromissos com a tua obra, Senhor. Meu Pai, abençoa as mãos dos teus servos em tudo que eles fizerem. Prospera, para que nós possamos continuar honrando os nossos compromissos aqui na tua igreja, Senhor. Eu abençoo e consagro em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Pode sentar. Vamos louvar ao Senhor e entregar os nossos dízimos na casa do Senhor. Espírito Santo, Eu estou vendo que a pessoal da dança, né? ore por Está dançando. mim. Glória a Deus. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, ouve as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Deus ajuda, Senhor. Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Aleluia, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem Aqueles. daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Aleluia, Senhor. Estou clamando, estou pedindo. Só o Senhor. Só Deus sabe a dor que estou Meu sentindo. coração. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Vem, Espírito Santo. Cobre, Senhor. Cobre-nos com a tua unção, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Precisamos do Senhor. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles. daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Vem, Senhor. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Ela chorou o tempo todo, né? E ela ficou grávida 3 vezes. E todas as vezes que ela ficou grávida, quando chega aos 6 meses, ela pede não, ela tem que tirar o bebê, porque a enfermidade dela é uma bactéria que cresce dentro da barriga dela, e que ela, se ela não tirar o bebê, ele é comido pelas bactérias.
E aí, quando ela me pediu oração, Deus falou assim para mim: fala para ela fazer um voto comigo e para ela vir 6 domingos seguidos servir a mim, que eu vou dar o desejo do coração dela. E eu nunca falei isso para ninguém. Eu tenho certeza que isso foi Deus que falou no meu coração para eu falar com ela. E eu quero falar também para você nessa manhã, diante dessa palavra que o apóstolo nos deu, né? Só de batalha espiritual, estratégia para servir ao Senhor. Se você tem um desejo no teu coração, entra esse ano já com essa porção de guerra espiritual, entregando o teu sacrifício ao Senhor. O Apolo foi ficar de joelho, e Deus mandou falar para essa moça, não sei se ela vai cumprir, dela estar na casa do Senhor 6 domingos seguidos. Ou seja, eu falei para ela: pode vir pela manhã ou pode vir à noite, tem 2 cultos, cabe a você escolher, né? Então, eu queria entregar isso para a igreja para a gente, né, repreender essa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro dela? O testemunho dela, né? Respondendo ela. Vem pra cá. Nem 2 meses comer. Aí eu comecei a orar e agora eu já estou comendo. Glória a Deus. Ela começou a comer no dia da nossa ceia, de Ano Novo. Ela comeu pão, tomou o suquinho, não foi? Orou. E depois ela estava comendo frango. 2 meses sem comer nada mastigado, nada. Agora já come pão, já comeu macarrão com feijão ontem. Graças a Deus, está curada. Amém. Hambúrguer? Olha, é assim. Aleluia! Deixa eu completar isso aí. A gente precisa completar isso. Não que, né? Mas a gente precisa completar essa condição da criança. E muitas vezes com adulto acontece isso. O problema dela era todo espiritual. Aí às vezes você, veja bem, ela participou da ceia. E muitas vezes o pai chega e fala: não, deixa o filho participar da ceia, porque tá. É bom que quebra todo o intento de Satanás. Então eu não sabia, eu sabia que ela não estava comendo, mas eu não sabia da condição que eu falei antes da ceia, antes dela dar o testemunho. Então é assim: eu não aceito pai nenhum falar para o filho não participar da ceia, então o pai também não vai, porque o pai está mais em pecado do que o filho. Fala mal da vida dos outros, faz fofoca, briga, e o filho está tranquilo, porque o pai é mais brigão do que o filho. Então a condição dela, dessa menina, é uma condição espiritual, porque ela manifestou um espírito chamado oh meu Deus, de epilepsia, de ataque epilético. E ela começou a espumar, e a Paula, orando, expulsou esse demônio. Então muitas vezes nós achamos: o nosso filho tem um coração limpo. Mas eu já falei para vocês aqui uma vez: Satanás adora trabalhar as crianças. Que 90% dos centros espíritas, ou 99%, matam uma criança e enterram essa criança na porta do centro, dentro do centro espírita. Sacrifício de criança. Se chama o demônio chamado Maloque. Então nós precisamos ungir sempre, trazer os nossos filhos para a igreja, para ele participar, de repente participar da dança, fazer um grupo de louvor com as crianças, fazer festa com as crianças, ungir as crianças, ministrar a vida delas, trazê-las para receber a palavra na casa do Senhor. Porque olha só, eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou falar porque o Espírito Santo do Senhor quer que a gente fale isso. De repente, a mãe não serve ao Senhor, ou a tia, ou a prima, ou a cunhada, ou seja, quem for. Só que a tia, a mãe, a cunhada, o pai, a avó, não serve a Deus, mas está seguindo a outro demônio. E os nossos filhos, eles
vivem aquilo que eles estão vendo. Se você tem o teu filho e você é servo de Deus, você tem que trazer o teu filho para a igreja. Você tem que botar o teu filho no altar. Você tem que colocar o teu filho para adorar ao Senhor. Amém? Aí quando ele crescer? Quando ele crescer, o problema é dele. E ele vai crescer sabendo quem é Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha, o que existe mais aí é pai, mãe, tia, prima, botando os filhos para cantarem música do mundo. O que existe mais aí é isso, né? Quadradinho de 4, quadradinho de 8, quadradinho de 9. E aí as crianças, elas escutam uma coisa na igreja, escutam uma coisa do pai, da mãe, da tia, do irmão, da prima, ou de outro jeito. E aí você vai falar: não, minha filha está sendo rebelde, o meu filho está sendo isso, o meu neto está sendo aquilo. Mas o teu neto não está recebendo aquilo que tem que receber do Senhor, porque o próprio pai está deixando os filhos nas mãos de pessoas que não devem. Hoje a tua sobrinha está nas tuas mãos, e Deus usou você para levar a palavra para a tua família. Tanto é que teu marido está aqui. E se você perseverar mais ainda, a tua família vai estar aqui. Glória. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos embora para casa. Levante as suas mãos e declare comigo assim: eu tudo posso no Deus que me fortalece. Eu vou viver em mês da ressurreição. Vai haver ressurreição em todas as áreas da minha vida. Mas em primeiro lugar, eu tenho que buscar o Senhor, apregoar jejum, orar de joelhos, colocar o rosto em terra e declarar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Logo mais tem culto às 19 horas. Que Deus te abençoe poderosamente.